Olá pessoal, a gente está aqui na lista, vamos fazer o exercício 1 e vamos usar de cara. Ele fala assim, é um espelho esférico que quer colocar no comércio. Se é esférico tem que ser imagem virtual, não tem jeito. Por quê? Porque eu quero colocar no comércio e enxergar a imagem dentro do espelho. E toda imagem que ele quer ver tem que gerar um campo visual menor, quer dizer, um campo visual maior. Por isso eu tenho que fazer imagens menores. Mas você sabe que toda imagem virtual é direita, porque a gente estudou os espelhos. E só tem um espelho que dá essa imagem virtual, direita e menor, que é o espelho convexo. Então, por que é virtual, direita e menor? Recapitulando, porque o comerciante deseja instalar um espelho que aumente o campo visual, que com um espelho enxerga uma área muito grande. Então, eu tenho que reduzir essas imagens. Tá? Então essas imagens têm que ser menores, eu tenho que enxergar no espelho, de preferência direitas, virtual, direita e menor. Então a resposta é o espelho convexo, porque é o único espelho que gera imagens virtuais, direitas e menores. E assim a gente respondeu a questão número 1. Tá? Então vamos colocar isso aí. E olha, é impressionante, mas você precisa saber aqueles casos de imagem, espelho côncavo, espelho convexo, tá? Convexo é mais fácil. Agora, o côncavo tem 5 casos de imagem, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar a imagem errada, né? Para não trocar imagens, que esses espelhos são 5 imagens. Espelho côncavo varia bastante. Agora, o convexo não, é só isso aqui, tá? Virtual, direita e menor, não tem nem o que pensar, sempre a mesma situação. Bom, vamos ver outras situações, tá? Então a gente procura sempre revisar, mas sabe como é que é, né? Precisa gravar, você precisa decorar isso aí, meu amigo, porque senão vai ficar difícil, certo? É o mínimo a gente saber os casos de imagens e as equações que a gente viu nas outras aulas, a equação de Gauss e assim por diante. Vamos ver o exercício número 2, tá? Vamos ler ele com atenção. Olha lá, um salão de beleza projeta instalar um espelho que aumenta 4 vezes o tamanho de uma pessoa posicionada em frente a ele. Pera aí, é um salão de beleza. Eu quero enxergar, me olhar no espelho e ver minha imagem no espelho. Então tem que ser uma imagem virtual, que é a imagem projetada que é real, né? A gente estudou isso aí, 4 vezes o tamanho da pessoa. Para o aumento ser possível e a imagem se apresentar direita, algumas vezes se fala direta, mas de preferência direita, né, de pé com o objeto, a pessoa deve se posicionar em relação ao espelho em que posição? Bom, a gente vai ter que ver os casos de imagens, mas veja, a gente já estudou e hoje a gente revisou ali na questão número 1 que o espelho convexo só dá um tipo de imagem, virtual, direita, porém não é aumentada. É virtual, direita e menor. Isso quer dizer que não pode ser espelho convexo, né? Então espelho côncavo. Mas vamos lá. A imagem é virtual, se é virtual, é certeza que é direita. E nesse caso, ele falou para nós, ó, 4 vezes aumentada. Então está bem claro ali no enunciado. 4 vezes maior do que o objeto. Certo? Então só tem um caso de imagem que a gente estudou que obedece a essas condições. Aí você entende por que é importante a gente saber não só as equações dos espelhos esféricos, mas saber também, né, os casos de imagens que a gente montou, explicou, ensinou para vocês, e revisa aí a toda hora. Dá uma olhadinha no vídeo lá no nosso canal, da Física Cebolinha, dá uma olhada lá, porque você vai precisar, né? Dê uma olhada, revise. A gente aqui sempre que procura gravar as aulas e postar lá para você ter acesso, né, no canal, né? Então vamos ver como a gente vai resolver essa situação. Tá tranquilo?
Espero que sim, porque a gente procura ser o mais suave no conteúdo e o mais claro possível, certo? A gente coloca o que é necessário mesmo para você resolver a questão, né? Senão fica difícil. Não é fácil você ter tanta coisa para estudar, né? E é dessa forma nova que a gente está alterando o nosso padrão de tantos anos, né, de trabalhar. Você que é aluno trabalhou assim dessa forma, aula presencial, e agora a gente está uma aula à distância. Tranquilo? Bom, uma vez que a gente entendeu isso, vamos esquematizar aqui na folha. Como você pode ver, eu fiz um resumo aqui. A imagem virtual direita e maior 4 vezes. Nós temos esses 5 casos de espelho côncavo, certo? E olha, fica muito mais fácil de você observar que tem que ser o 5º caso, certo? Tem que ser o 5º caso porque o objeto está lá, ó, entre o foco e o vértice, e a imagem virtual direita e maior. Então, a resposta desse exercício era de você saber que a imagem, por ser virtual direita e maior, cai no 5º caso. E aí a resposta entre o foco e o vértice, tá? Então, se você não souber esses casos de imagens aqui, fica difícil, porque essa é uma questão teórica, né? Sem eu saber o caso de imagem de espelho convexo e o caso dos côncavos, totalizando 6 casos, a gente não teria condição de saber que é o 5º caso. O 5º caso, imagem virtual direita é aumentada. Quantas vezes? Aí varia, mas é aumentada. 4, 3, 5, 2 vezes. Não sei, varia de caso para caso quanto vai aumentar. Mas se está entre o foco e o vértice, é certeza. Virtual, direita e maior. Tá bom? Então cuidado com isso. Vamos ver a outra questão. Questão número 3. A questão número 3 fala assim: sobre o comportamento dos espelhos esféricos, assinale a alternativa correta. Tá? Sobre o comportamento. Então, esféricos. Ele não falou necessariamente que era côncavo ou era convexo, ele falou esférico. Aí a gente vai ver cada caso, não vai ter outro jeito. Mais uma questão que exige que você lembre dos casos de imagens. Então vamos ver, porque são várias questões. Está aqui os 5 casos. A letra A fala assim: se o objeto estiver no centro de curvatura, só tem uma situação. Olha, espelho côncavo, que a gente revisou aqui na questão 2, objeto sobre o centro de curvatura, que o espelho convexo senta lá dentro do espelho, não dá para fazer isso. Olha a imagem, real invertida igual. Se é invertida igual, se você olhar lá, tá errado o que está escrito. Olha lá, imagem será real direita. Não tem imagem direita real, ou é real invertida ou não é. Aí é virtual direita, está errado, certo? Então isso não poderia ser de jeito nenhum, tá? Então essa questão não serve. Vamos ver a outra. Os raios de luz que incidem fora do eixo principal sobre o vértice de um espelho esférico refletem passando pelo foco. Espera aí, são 3 regrinhas. Lembra? Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Não tem essa de passar pelo vértice e foco. Se passar pelo vértice, bater no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Ele está tentando inverter essas regras aí. Ele está confundindo você. Não foi isso que a gente aprendeu, não. Está errado. Certo? Bom, vamos ver outro caso. Os espelhos esféricos côncavos só formam imagens virtuais. Como? A gente tem aqui 5 casos de imagem. 5 que a gente acabou de revisar. Virtual, direita, maior, imprópria, real, invertida. Não tem como dizer que ele só dá virtual. Então também está errado. Letra D. Os espelhos convexos produzem imagens ampliadas? Não, peraí. Acabamos de ver o exercício 1. Imagens reduzidas, virtuais, direitas. Não dá para ser essa questão. Tá? A gente viu isso na questão número 1. Olha aqui, ó. A gente viu que imagem ela dá. Eu não posso pegar e falar que aquilo é verdadeiro. Não tem como. Então vamos para a última por exclusão, é a letra E. Ó, os espelhos utilizados em telescópios são côncavos, as imagens formadas por eles são reais e se localizam aproximadamente no foco desse espelho. Existem espelhos que usam lentes e outros que usam espelhos côncavos, né? Desculpa. Existem telescópios que usam lentes e telescópios que usam espelhos côncavos. E se você olhar, está correto por exclusão é essa, mas vamos tentar entender por que fica no foco.
Porque quando eu falo que eu coloquei um espelho côncavo para uma estrela, ela está muito distante, muito lá atrás. Ó. Esse primeiro caso, que é antes do centro, você pega e extrapola ele. Ela está bilhões de quilômetros lá atrás, então ela está muito, muito antes do centro. E o que acontece? As imagens vão ficar entre o centro e o foco, e cada vez indo na direção do foco. Está tão distante que vai parar no foco. É uma imagem real, invertida e menor. Então a 3 só pode ser a letra E. Deu para entender, meu amigo? Bom, assim a gente pode marcar lá a letra E, né, que é a correta, e vamos para a quarta questão. Eu fiz questão de fazer duas questões muito parecidas, mas com um detalhe de diferença. E isso vai alterar completamente a resolução da questão. Tá? Então, vamos olhar lá. A questão número 1 fala assim, número 4, né? Um objeto real de 12 centímetros de altura está a 30 centímetros de distância de um espelho côncavo. Mas para fazer essa questão eu preciso da equação de Gauss, da equação das ampliações. Certo? Então, vamos recordar, você precisa lembrar das equações que nós estudamos para Gauss. Então vamos dar uma olhadinha, certo? Vou montar a equação e as derivadas desta equação. Tá ok? Então, a equação de Gauss é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas essas três aqui do lado são as equações derivadas dessa principal. Não são fórmulas novas, você pode usar qualquer uma delas, mas a gente tem já separado o P, o F e o P'. Então o F é o foco, o P distância do objeto à imagem, o P' da imagem ao espelho, né? P do objeto ao espelho, P' da imagem ao espelho. Estou colocando aqui que o foco tem que ser positivo quando o espelho côncavo e tem que ser negativo quando for espelho convexo. Não posso esquecer essa regra, tá? Faz toda a diferença. E o P', ele tem outra regra. Ele é positivo quando a imagem é real, ou por exemplo, projetada fora do espelho, e negativo quando a imagem é virtual, ou seja, quando eu vejo a imagem dentro do espelho. Essas regras eu não posso esquecer, porque para poder fazer os exercícios eu vou depender delas. O sinal é a gente que coloca. Vamos ver a ampliação, tá? A ampliação ou aumento linear transversal que você tem aí nas aulas anteriores gravadas, símbolo A. Então essa ampliação ela é dada por menos P' sobre P ou I sobre U. E nós temos uma terceira equação. Então eu vou colocar elas aqui para você, para a gente consultar para fazer os exercícios. Tá legal? Então a ampliação ela vai ser calculada como sendo Pi sobre O, I é a altura da imagem, pois senão só podia ser a altura da imagem, e O é a altura do objeto. Tá? E a outra fórmula é menos P' sobre P. Esse menos é da fórmula, tá? Então P' é a distância da imagem ao espelho e o P é a distância do objeto ao espelho. E por último, a equação que não leva, não precisa do P', F sobre F menos P. Então F é o foco do espelho, não esqueça do sinal, vai fazer toda a diferença. Regra de sinal da ampliação é a mesma para a altura da imagem I. A regra de sinal é: toda vez que a imagem for direita, o sinal é positivo. Então, positivo, imagem direita. Toda vez que a imagem for invertida, o sinal da ampliação e do I é negativo. Tá? Então, negativo, imagem invertida. Lembre-se, se é invertida é real, se é direita é virtual. Precisamos lembrar disso. Com essas equações na cabeça, a gente resolve a questão 4 e a questão 5. Então vamos lá. Né? O que a gente leu aqui na questão 4? Nós lemos que a imagem, o objeto tem 12 centímetros de altura, que ele está a 30 centímetros, esse é o P, então o 12 é o O 30 é o P, e esse espelho é côncavo, e o foco dele vale 10 centímetros. Tá? Então ó, ele me deu o F e o P, que é a posição da imagem, que é o P', que é a ampliação, que é o A, que é a altura da imagem, que é o I, e que é as características da imagem, se é real, virtual, direita, invertida. Vamos lá, eu separei os dados aqui. O O é 12, o P é 30 centímetros e o foco é mais 10 centímetros, tá ok? Então, este foco tem que ser positivo, porque ele é côncavo,
e eu vou calcular a posição ou distância da imagem. Como? Usando as fórmulas aqui de cima. Eu tenho o P e o F, eu vou usar P' é igual a P vezes F sobre P menos F. E assim eu resolvo a questão. Tá ok? Então veja, o P' vai ser 30 vezes 10 sobre 30 menos 10, 300 sobre 20. E 300 sobre 20, corta o zero, está 15. Mais 15 centímetros. Se eu achei positivo é porque a imagem é o que? É real. Olha lá a regrinha. A regrinha está ali para a gente consultar. Certo? Imagem do tipo real. Uma vez que eu achei a letra A, vamos para a letra B. A letra B, ele quer a ampliação. Veja que esse P' aqui vai ser usado agora para a gente calcular a ampliação. Tem várias maneiras de calcular a ampliação, mas depois de calcular o P e o P', colocar o sinal, eu posso começar a usar várias fórmulas. Não tem que ser necessariamente ali a segunda ou a terceira da ampliação. Aí depende de você, tá? Mas, olhando aí o que a gente tem, é mais fácil calcular a ampliação A, né, como sendo P, o P é 30 e nessa P' a gente já sabe que é 15, então eu vou usar a segunda fórmula. Tá? Eu não vou usar do foco, poderia usar, mas aí é a gosto. Então A igual a menos P' sobre P. Substituindo, dá menos 15 sobre 30. Ou seja, embaixo é o dobro, de cima é 1 sobre 2. Certo? Meio. 1 meio ou 0,5. E ela é negativa, essa ampliação. Mas esse sinal de negativo é porque a imagem é invertida. E a gente viu ali a regra de sinais para ampliação. Tá ok? Imagem invertida. Portanto, você pode dizer ali real e invertida. Mas nós já sabíamos, tá? Bom, voltando aqui. A questão seguinte, que seria a letra C, ela vai ser A igual a sobre O para eu achar a altura da imagem. E o A é menos meio, o I eu não sei, mas o O é a altura do objeto. Certo? O O de objeto, que você sabe que é 12, está aqui, ó. Então vamos lá, 12, multiplica cruzado, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, então vai dar menos 6 centímetros. Esse menos aqui é para dizer que ela é invertida. E a altura da imagem deu 6, o do objeto era 12. Esquece do sinal, olha os tamanhos. Ó, o objeto vale 12 centímetros, a imagem 6 é menor. Então, completa aí as características da imagem real. Esta imagem real é invertida e é de tamanho maior do que o objeto. Aliás, menor do que o objeto. E aí a gente matou a questão, certo? Então, como você pode ver, não é tão complicado assim. E como você pode ver, temos aí a quinta questão. Fiz questão de colocar uma questão muito parecida. Eu estou assinalando aqui que aqui é convexo. Não é um espelho côncavo, é outra questão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque se for convexo, você tem que lembrar que o foco é negativo. E eu coloquei uma questão com os mesmos valores, um enunciado parecidíssimo, para mostrar que uma palavra muda toda a história do exercício. Uma única palavra. Tá? E isso é complicado. Por falta de atenção você perdeu uma questão que a resolução, como você viu ali no outro item, é muito fácil. Então veja, o objeto tem 12 centímetros de altura, o O é 12. A distância do objeto ao espelho é de 30 centímetros, o P é 30, aqui é igual, tá? Não mudou, mas aí vem espelho côncavo, convexo de foco igual a 10. Cuidado, este foco tem que ser negativo pelas regras de sinais que nós vimos. Então vamos lá, tá? Olhando aqui para a nossa resolução, ó, já separei os dados, já ficou igual a outra questão, mas olha aqui, eu vou usar o P', P vezes F sobre P menos F, é a mesma resolução, é muito parecido, só que você tem que tomar cuidado, olha, é negativo, então vai ter jogo de sinal. O meu P' vai ficar P, que é 30,
né? Multiplica em cima, subtrai embaixo. Então vai ficar 30 vezes, vamos colocar com a cor aqui com sinal, ó, menos 10 em cima e menos 10 embaixo. Como você pode ver, vai ter jogo de sinal, tá? Aí, ó, menos com menos vai dar mais. Eu não posso errar isso aí, tá? Então embaixo, em vez de ficar 20, como da outra vez, vai ficar 40, porque fica 30 menos 10. Então embaixo é 40 e em cima 30 vezes menos 10 dá menos 300. Quarto zero, divide 30 por 4. Isso aqui vai dar 0,25 ou 1/4. Menos 7,5, desculpa, né? Porque dividiu por 4. Menos 7,5, deu negativo. Negativo que é imagem virtual. Mas só podia ser virtual, porque espelho é convexo. Espelho convexo só dá imagem virtual, direita, menor. Nós já sabemos a imagem, nós já temos a resposta da letra B. O negócio é as letras A, B e C, tá? Então olhando bem com cuidado pra gente não errar esses detalhes. Errou esse sinal, vai dar outro resultado, não vai bater com o que deveria ser e vai estar totalmente errado. Certo? É muito importante isso. Bom, agora que a gente calculou P', vamos calcular o outro item, que é a da ampliação. A ampliação é igual a menos P' sobre P. Opa, inverti aqui, né? Rapaz, vamos voltar lá, peraí. Menos 30, que é o nosso P, não, peraí, desculpa aí, ó, aqui é menos P' sobre P, eu escrevi, falei, ainda continuei fazendo errado. Então é menos o P', aqui é 7,5, né, sobre P. E aí você vai ter o seguinte, vai ter o jogo de sinal, porque isso aqui é menos 7,5 e o menos da fórmula, então fica mais 7,5 sobre 30. E aí você tem, antes era 15 sobre 30, agora é 7,5 sobre 30. Isso aqui é 4 vezes menor, é 1/4 ou 0,25. E deu positivo. Positivo por quê? Bom, deu positivo porque a imagem é direita. A ampliação ou I de altura da imagem positiva e imagem direita. Você tem que lembrar desses sinais. Embora a gente já soubesse que a imagem é virtual, é direita e é menor, tá? Mas a gente tem que respeitar os sinais de cada caso. Então, olhando aqui embaixo, né, o nosso formulário, a gente consegue lembrar disso. Mas é bom você memorizar, tá? Porque no dia lá, pode ser que não saia, né? Tranquilo? Bom, vamos fazer a letra C. Bom, lá na letra C eu quero a altura da imagem. Igualzinho outro item, outro exercício, A igual a sobre O, Y menos 0,25, mais 0,25 igual ao I, que eu não sei, e o O, que a gente sabe que é 12 centímetros, tá? Então vamos colocar aqui 12, multiplica cruzado, 0,25 vezes 12 é a mesma coisa que 3, porque é multiplicar por 1/4, né? 3 centímetros é a imagem deste espelho. E é uma imagem que a gente já sabia que é menor, imagem virtual, imagem direita e menor. Beleza, pessoal? Então vamos estudar, vamos tentar fazer isso aqui de novo, cabe a vocês resolverem e, né, aplicar isso aí. Olha no mural, nas atividades, vai haver uma atividade avaliativa em breve. Valeu? Bons estudos!